nessa noite, conforme o Senhor querer e a sua vontade, não o que queremos ouvir, mas sim o que precisamos ouvir, papai, para que nós possamos ser uma vida edificada na rocha, que é o Senhor Jesus. Amém? Amém, igreja, a paz do Senhor Jesus. Amém. Todos alegres com o Senhor Jesus? Aleluia. Eu estou alegre de ver que você rompeu em festa à noite e veio aqui louvar e adorar o nome do Senhor. E como Maria, nós escolhemos a boa parte. E agora nós vamos escutar a voz do nosso Senhor, do nosso Salvador. Você que tem a tua Bíblia, abra ela comigo no livro do profeta Zacarias, no capítulo 9. Voltamos para o profeta Zacarias. Profeta Zacarias, capítulo 9. É um livro antes do livro de Malaquias. Então, vocês vão se familiarizar ali no contexto. Zacarias, capítulo 9. Nós vamos ler o verso 1 a seguir. Amém? Todos encontraram? Se você não tem a Bíblia, você pode estar acompanhando ali no telão, juntamente conosco. A palavra do Senhor vai dizer assim, segundo o profeta Zacarias, no capítulo 9. O peso da palavra do Senhor na terra de Andrade e de Damasco será o seu descanso. Quando os olhos do homem e de todas as tribos de Israel se voltarem para o Senhor, eu também, Ramate, fará fronteira lá. Tiro e Sidom, embora sejam sábias, e Tiro edificou-se para si uma fortaleza, e acumulou prata como a poeira, e o ouro como a lama das ruas. E eis que o Senhor destruirá, e ferirá o seu poder no mar, e ela será devorada pelo fogo. Acaslon verá e temerá, Gaza também o verá e terá grande dor, assim como Ecrón, pois a expectativa será envergonhada, e o rei perecerá desde Gaza. Acaslon não será habitada, e o bastardo habitar desde Asdote, e eu cortarei o orgulho dos filisteus, e tirarei o sangue pela sua boca, e pelas suas abominações de entre os seus dentes. Mas aquele que remanescer será para o nosso Deus, e ele será como um governador em Judá, e Ecrón como um jebuseu. Eu acamparei ao redor da minha casa, por causa do exército, por causa daquele que passa, e por causa daquele que retorna, e nenhum opressor passará mais por ele, porque agora vi com os meus olhos. No 9 diz assim: regozija-te muito, ó filha de Sião, e aclama, ó filha de Jerusalém, e eis que o teu rei virá a ti. Ele é justo e também tem salvação, humilde e montado sobre um jumento, o filho de uma jumenta. E eu cortarei a carruagem de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será quebrado, e ele proclamará paz aos pagões, e o seu domínio será de mar a mar, de rio a rio, e a toda a extremidade da terra. E também quanto a ti, por causa do sangue do teu pacto, libertarei os prisioneiros do buraco, aonde não há água. Voltai à fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Hoje declaro que os restituirei em dobro. Feche os teus olhos e vamos orar comigo, igreja. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estamos diante da tua presença. Paizinho querido, lemos a tua palavra aqui, Senhor, meu Pai, através do profeta Zacarias, Senhor, meu Pai. Sabemos, Senhor, que de ti há uma revelação para a tua igreja, Senhor, meu Pai. Então,
ele teve 8 visões sobre o fim do exílio, sobre a Nova Jerusalém, sobre tudo que iria vir. Só que agora, a partir do capítulo 7, ele começa a renovar as profecias dele. Agora ele não começa a profetizar para o povo, mas agora ele começa a escutar a voz do Senhor, que o Senhor faria com o povo. Agora ele não vê através de visões, mas agora ele começa a escutar o Senhor dizendo: assim diz o Senhor. E você vai ver que desde o capítulo 7, ele vai começar a falar com o povo de Israel, com os filhos de Deus, com os escolhidos, com o amado do Pai. E como nós lemos aqui no começo, que ele daria descanso à terra de Hadraque, e a gente vai ler ali, quando a gente lê no original, é a terra dos homens ou a terra dos escolhidos. Então ele está dizendo para os escolhidos dele que ele vai dar o descanso. Mas a partir desse versículo, ele começa com um juízo, mas não contra os filhos, mas contra os inimigos dos filhos. E ele começa a falar para Tiro e para Sidom assim: olha, vocês têm ouro, têm prata, como se fosse poeira ou lama. Ou seja, tudo que eles ganharam era lícito, mas eles eram muito prósperos. Eles ganharam através de guerras vencidas, de despojos que não eram deles. Mas o Senhor disse: muito mais é o Senhor do que a prosperidade da injustiça. Muito mais eu farei com o meu povo do que aquilo que você ganhou ilicitamente. Ou seja, o Senhor primeiro nos chamou para dizer assim nesta noite: eu te darei descanso e começarei a agir com os teus inimigos, que muitas vezes usaram do teu nome ou de ti para ganhar ganhos ilícitos. Mas o Senhor que tudo vê, Ele está dizendo para mim e para você esta noite que Tiro e Sidom já está no radar do Senhor, e ele cairá por terra, ele será esmagado, e os reis ao redor vão começar a olhar. Diz que Gaza vai olhar com dor, porque um rei próspero, um rei audacioso, um rei que tinha armamentos de guerra começou a cair. Imagine ele, que era pequeno, que não tinha tanto como o rei de Tiro e Sidom. Ele começou a olhar e falar: alguma coisa está acontecendo, preciso recuar o meu exército, porque alguém está agindo a favor daquele povo que nós achávamos que não era mais sobrevivente, daquele povo que nós achávamos que não ia mais ter vida. Mas o Senhor diz que o Senhor começa a bater inimigo por inimigo. Ele começa a confundir todos os adversários. Aí ele vai falar para o profeta Zacarias assim: que ele acamparia ao redor da casa. Que eu acho lindo quando o Senhor ele fala isso para Zacarias no versículo 8. Você vai ver que o Senhor ele diz que ele está com os olhos abertos. E ele diz que vê aqueles que vêm, aqueles que passam, aqueles que saem e aqueles que se acampam. Mas ele disse, na palavra dele, como lemos aqui, que ele vai marcar o território. Ou seja, Deus vai limitar o perímetro de acesso à tua vida, à tua casa, aos teus negócios, às tuas finanças. Nada ele vai ter acesso mais. Sabe por quê? Porque hoje ele disse pela palavra dele para o profeta que com os olhos ele estava vendo, mas ele também estava acampando ao redor. Isso me faz lembrar de quando o rei da Síria fazia planos contra Israel em 2 Samuel, em 2 Reis, no capítulo 16, vocês vão ver isso. Ele começa a montar um cerco.
rei da Síria vai estar lá. Aí, de repente, o rei não consegue a emboscada. Aí ele olha para os seus súditos e fala bem assim: por que Israel não passou por aqui? Não era o caminho deles? Por que será que eles não passaram? Aí ele vai falar assim: vamos acampar nessas campinas hoje, porque certamente, se eles não vieram por aquele caminho, eles virão por esse. Aí a palavra do Senhor vai dizer que o profeta mais uma vez chega ao rei de Israel e fala: rei, agora eles estão acampados na campina. Aí de repente chega a mensagem e fala: eles não vão passar, rei, para o rei da Síria. Como assim? Deve ter um traidor no nosso meio. Alguém está contando, alguém está delatando os nossos planos para o rei de Israel. Aí alguém olha e fala bem assim: não é um delator nosso, rei. É o próprio Deus dele que está falando com o profeta. Nas terras de Israel tem profeta. Nas terras de Israel se levantou um homem que tudo que o Senhor fala dentro do teu quarto, ele chega para o rei dele e fala: assim disse o Senhor, não vá por esse caminho, porque eu estou te dando um livramento. Assim diz o Senhor, permaneça firme na onde eu te levarei, porque estou te dando direção. E tudo que o profeta dizia para o rei acontecia. Aí o rei da Síria fala bem assim: então eu não quero mais Israel, agora eu quero matar o profeta. Agora eu quero esse profeta que quando eu falo algo no íntimo, ele revela para todo mundo. Mal sabia ele que ele não estava falando de um homem, ele estava falando do Espírito de Deus que sobrevinha a um homem e falava para este homem qual era a direção que o rei precisava tomar. Porque o rei tem cuidado de Israel, ele ama Sião, então ele mandava um escape, um livramento para Sião. E o que eu acho mais lindo é que o rei manda procurarem, espiarem, buscarem aonde era o profeta. Aí os seus espiões, porque Satanás tem espião, não tem gente, ele tem espião, ele manda os adeptos dele só para vigiar. O que mudou? Aonde está? O que fez diferente? Está entendendo? O Senhor está dizendo para pessoas aqui: tem pessoas sendo admiradas por Satanás para tentar achar um defeito aonde ele possa agir, aonde ele possa entrar, aonde ele possa fazer com que você seja derrotado nas coisas que o Senhor tem falado para você, que você seria vitorioso. Mas a palavra do Senhor disse que quando o rei da Síria encontrou o profeta em Dotã, ele mandou um exército. Aí diz a palavra do Senhor que ele manda o exército durante a noite e todo mundo bem quietinho vai chegando. Todo mundo bem quietinho vai chegando. Eu tô sarando de margem, mas eu vou conseguir falar em nome de Jesus. Aleluia. E eles chegando em silêncio, como a gente diz, com um sapatinho de algodão, não é assim que Satanás chega? Despercebido, despretensioso. O que ele estava fazendo em Dotã? Se o destino dele podia ser Samaria, que era onde o rei estava, era onde o exército estava, mas ele foi para Dotã. E a palavra do Senhor vai dizer que quando ele acampa o exército dele ali, de manhã bem cedo, o moço acorda, o servo de Eliseu, e ele sai da casa. Quando ele sai da casa, ele olha: escudo, espada, lança, carro de guerra. Que é isso? Meu Senhor! Meu pai, vem aqui! Ele chamava Eliseu de pai e falou: vieram te buscar, vão te matar ao tamanho do exército. E a palavra do Senhor vai dizer que Eliseu olhou para o menino e falou: não tenha medo, meu filho. Maior é o que está conosco do que aqueles que estão contra nós. Você acha que aquele que revelou o oculto e escondido toda vez para o rei de Israel não teria
já vai entender por que eu liguei com Zacarias. E a palavra vai dizer que o profeta olha para o moço e fala bem assim: ei, meu filho, eu vou fazer uma oração agora, para Deus abrir os teus olhos, e você vai passar a ver que maior é o que está conosco do que está contra nós. E a oração do profeta foi essa: abre os olhos do moço para que ele veja. Foi simples. Ele tinha ligação, intimidade com Deus. Ele podia falar isso. Sabe quando você fala com Deus no íntimo, porque você tem acesso a Ele? Você sabe do que Ele te prometeu, você sabe o que Ele falou, e você não pega quando vê o inimigo agindo, porque você sabe que o final de Satanás é estar debaixo dos lados dos teus pés. Aleluia! Aí o profeta fala: filho, abre os olhos. Eu acho essa cena extraordinária, que da visão carnal para espiritual foi uma abertura de olhos. O Senhor vai abrir olhos de pessoas aqui, trazendo clareza. Você vai começar a olhar ao redor, mas não vai ver só o ataque, vai ver aquele que te guarda, que não dorme, que está acampando ao teu redor, falando: eu vejo aquele que passa, eu vejo aquele que vem, eu vejo aquele que vai, eu vejo aquele que está chegando, eu vejo aquele que vem para tentar destruir, mas eu estou de olhos abertos e acampo ao redor daqueles a quem eu amo. O profeta não viveu no mesmo tempo que o profeta Zacarias, só que era como se o Senhor estivesse falando para Zacarias assim: Zacarias, lembra quando eu abri os olhos do moço e ele viu cavaleiros, ele viu carruagem de fogo, ele viu o exército celestial? É isso que eu estou levantando pelo meu povo. Tiro e Sidom, que eu fiz com eles, não vai chegar nem perto do inimigo do meu povo. Aí a palavra do Senhor vai dizer assim, que o Senhor começa a cuidar e a zelar e a repreender todas as astúcias de Satanás. O enganador vinha por um caminho, mas o Senhor já acampava e guardava e não deixava ele ter acesso. Mas mesmo assim ele não desistia, Zacarias vai falar. Então o Senhor falou bem assim, que ele colocou um limite. Dentro do limite só passa quem é dele, quem ele autoriza. Passou do limite para fora. Se quiser ter a visão do muro, não vai ter visão, porque o inimigo vai te tragar. Porque é do muro para dentro que o Senhor vai guardar. É do muro para dentro que o Senhor vai zelar. É do muro para dentro que o Senhor está dizendo: eu limito meu povo à salvação. Eu guardo aqueles a quem eu amo. Mas aqueles que ficarem tentando andar nos dois mundos, esses não terão a minha, o meu cuidado, diz o Senhor. E a palavra vai dizer que agora ele começa a profetizar, não para aquele tempo. Agora ele começa a profetizar como um profeta messiânico. E ele começa a dizer que bendita é a jumenta. Acho engraçado. Ele fala para a criação: bendita é você. Olha como Deus ama a criação. Até a criação ele tem zelo para falar que ela é abençoada. Aí ele fala bem assim: bendita é você, jumenta, porque um dia o teu jumentinho será aquele que levará o rei, será ele que conduzirá o rei. Aí você vai poder estar lendo ali em Marcos, no capítulo 11, no verso 11, vai dizer que o Senhor Jesus, quando veio, ele estava perto de Betsaida, ele estava perto ali de Jerusalém, ele estava perto ali também de Betânia. E a palavra do Senhor vai dizer que ele manda 2 discípulos até a cidade e fala para eles assim: olha, eu quero entrar em Jerusalém nessa Páscoa diferente. Então vocês vão
aonde é, qual o local, o que é para ser feito, porque eu já declarei que quando você chegar, não vai ter empecilho nenhum tentando barrar aquilo que eu já disse. Aleluia! Aí os discípulos chegam na cidade, no meio dos dois caminhos. Fala aqui onde o Senhor falou. De repente eles olham, o jumentinho amarrado. Aí eles olham para o jumento e falam: bendita és tu, jumenta, porque o teu filho carregará o rei. O jumentinho carregará o rei hoje. Aí vai dizer que o jumentinho nunca tinha carregado carga, porque jumento era para carregar carga. Aí eles desamarram o jumento. E olha que é lindo que Deus está falando para pessoas aqui. Vou começar a desamarrar jumentos aqui. Vou começar a desamarrar o que está preso aqui. Vou começar não só dar a ordem para buscar, mas para desamarrar aquilo que atou, aquilo que prendeu. Porque é novo, ninguém usou, ninguém pisou, ninguém utilizou. E é para mim, diz o Senhor. O Senhor está dizendo para pessoas aqui: confia. Ele não está te mandando para um lugar para te deixar desamparado, sem saber o que fazer. Mas o Senhor está dizendo para pessoas aqui: já preparei aquele que preparou para você. Já preparei tudo para você. Agora é só você chegar aí. Os discípulos chegaram e começaram a desamarrar. Aí os donos começaram a olhar: moço, onde vocês vão levar? Aí eles lembraram que Jesus tinha dado uma palavra de ordem. Jesus está dando palavras de ordem para pessoas aqui. O mestre mandou eu pegar emprestado. Quando ele terminar de usar, ele vai devolver. Mas o que o Senhor pega, o Senhor não devolve. O Senhor dá em dobro para aquele que ele pegou emprestado. Porque o Senhor diz a palavra dele que ele não deixa dívida com ninguém. Ele é zeloso pela palavra dele. Então fica tranquilo, se ele mandou você desamarrar o jumentinho, é porque ele já está abençoando a jumenta. E o jumentinho vai nascer de novo. E esse que Jesus vai usar é teu, porque ele mandou você buscar. Glória a Deus. Eu não sei se vocês estão entendendo. Aleluia, Jesus. Mas Jesus está direcionando as pessoas aqui a fazer o que ninguém quer fazer. É, Jesus. Se Jesus falasse para pessoas aqui para buscar um cavalo, todo mundo ia. Não é assim? Porque ele tem que vir um cavalo, uma razão ainda, branco, com as cristas bem lindas, como o conto de fadas, não é assim? Mas Jesus, como profeta, disse: ele não viria montado num cavalo. Ele faria o inédito até nisso. Ele viveria o extraordinário até nisso. Aleluia. E ele está falando para você: calma, fica tranquilo. É um jumentinho, mas é novo. É um jumentinho, mas foi o rei que escolheu para você. É um jumentinho, mas já foi pedido aonde está para você ir buscar. O Senhor está dizendo para pessoas aqui: vou enviar você a provisão. É tudo novo, é tudo teu, é tudo zero, é tudo errado, é tudo para você. E Jesus vê os discípulos agora voltando com o jumentinho. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus pega as vestes dele e lança sobre o jumentinho. E por onde Jesus entrava, na cidade todos clamavam: Hosana, Hosana ao rei das alturas. Sabe por quê? Porque um dia o profeta tinha dito que da jumentinha sairia um jumentinho, e esse jumentinho carregaria o rei. E quando esse rei chegasse sentado sobre um jumentinho, haveria restauração, restituição e paz sobre Israel. Então eles estavam vendo, era a última Páscoa de Jesus ali, e Jesus
rei que está vindo hoje aqui para restituir coisas, para restaurar coisas, para dizer para você que ele tem um caminho de salvação para a tua casa. Fica tranquilo, esse rei vai passar, mas ele não vai só passar, ele vai fazer morada até que venha a salvação. Aleluia! Aí a palavra vai dizer que esse rei agora, Zacarias vai dizer, o seu domínio será de mar a mar, de rio a rio. Mas o mais lindo é que ele vai dizer que ele vai resgatar aqueles que caíram no poço seco. Mas lindo é que não é Jesus que veio resgatar aqueles que caíram no poço seco, mas é o Espírito Santo que vai fazer jorrar águas vivas de dentro daquele que era seco. Ele não falava só do Rei da Glória, mas ele falava do Espírito Santo de Deus, dizendo: vocês não vão cair neste caminho, falando que é seco, mas já estou enchendo, transbordando as fontes e dizendo: virá água, transbordará água, jorrará água, porque nada que eu estou prometendo hoje é sequidão, mas eu estou dizendo: vai transbordar, vai encher, vai ali chegar ao ponto de chegar a abrir e tem que abrir um novo, diz o Senhor. Senhor está falando para pessoas aqui que Ele está enchendo, Ele está enchendo. Sabe naquelas bodas de Caná da Galileia que todo mundo achou que era vergonha, que era um opróbrio, que ia acabar aquele casamento, que não ia dar nada? Aí Jesus fala para eles assim: enche as talhas que estão vazias, começa a encher de água as talhas que estão vazias e traga para mim. Nada que é teu vai ser vergonha, porque o Senhor está transbordando água hoje. Ele trará água hoje, derramará sobre as talhas e há vinho novo chegando. E a palavra do Senhor diz que eles estão ali e depois do domingo haverá uma aliança de sangue. O Senhor Jesus fez um pacto por você. Ele pagou um preço por você. E esse preço não foi revogável pelo inferno. O inferno tentou, mas no terceiro dia ele saiu daquela tumba, daquele sepulcro, em glória e majestade. Ele veio ali trazendo consigo a chave do inferno e a autoridade sobre a morte, e dizendo para todos que nele cresce, que o preço foi pago e que já não havia mais condenação. Então era para ficar tranquilo que ele ressuscitou e ele agora viria para salvar, para cuidar, para transformar. O rei veio. Aleluia! Aí quando o rei termina de dizer para mim e para você que não há acusação contra mim e contra você, ele começa a chamar os remanescentes. Sabe quem é remanescentes? Aqueles que não se curvaram, mesmo quando o inimigo veio e tentou saquear e tirar os teus sonhos. Mesmo quando o inimigo veio e tentou falar que você não seria ninguém. Mesmo quando o inimigo veio e falar do teu passado e você lembrar ele que você é um remanescente, que você sobreviveu a isso porque existe um pacto de sangue que te comprou. Aí esse rei começa a chamar os teus filhos falando assim: voltai à fortaleza, voltai à fortaleza. Isso é no versículo 12. Voltai à fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Hoje vos declaro que os restituirei em dobro. O Senhor está dizendo para pessoas aqui: você quer restituição? Volta para a fortaleza, volta para dentro do perímetro, volta para dentro do limite, volta para dentro dos muros, porque você é habitada, você tem fontes que jorram águas de dentro de ti. Quando você é cuidado por mim, nada te
alcança essa bênção hoje, volta para Fortaleza. Volta para Fortaleza. Porque você é prisioneiro da esperança. Ah, pastor, eu não quero ser prisioneiro, não. Lembra que Paulo disse em suas cartas? Ele começava a dizer que ele era o perseguidor. Depois ele começou a dizer que ele era o servo. Depois ele dizia que ele não era nem digno. Aí por último ele falava bem assim, que ele era como se fosse um escravo de orelha furada. Lembra disso? E a palavra do Senhor vai dizer que o escravo de orelha furada é um prisioneiro da esperança. O que é esperança, igreja? Fé. Fé é a certeza daquilo que não se vê, mas que se espera. Isso é ser prisioneiro da esperança. Voltar para Fortaleza, ou seja, venha para a torre forte que é o Senhor. Ele vai cuidar de você enquanto a tua fé ainda estiver em ação. Ele vai fazer com que tudo aquilo que foi tirado de você lá de fora do perímetro, lá que lembra do Tiro de Sidom, que no lamaçal e na poeira ele se apoderou. O Senhor está dizendo: já coloquei por terra Tiro e Sidom, e agora estou dizendo para você: quer prosperar de novo, quer ser abençoado de novo, quer ser engordado de novo? Volte para a Fortaleza, porque na Fortaleza eu darei em dobro. Na Fortaleza você fará como Ageu disse, que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Você viverá o que Sofonias disse: abençoarei todos aqueles que estão contigo, abençoarei até as panelas na qual você cozinhará, porque elas serão consagradas a mim. Aleluia! O Senhor diz para você esta noite: eu vim falar para você que eu montei um exército limitando o acesso. Mas eu digo para você que eu te coloquei de volta na torre hoje. Eu te coloquei, te conduzi de volta ao centro hoje. E quando nós estamos no centro da vontade do Senhor, diz a palavra que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Diz a palavra do Senhor que Ele ama tanto Sião, que Ele traz de volta esses prisioneiros. Por quê? Porque como os montes de Sião não se abalam, mas eles permanecem para todo sempre. Aleluia! Assim é o Senhor em volta do seu povo. Assim é o Senhor. Ele está dizendo para você: te coloco na torre, porque na torre dá para ver tudo que está acontecendo. Então volta para Fortaleza, porque eu vou te mostrar um por um que está lá fora. Mas não é para você temer, nem porque você está preso. Você é um escravo de orelha furada. Você está ali pela fé, porque eu te digo essa noite que tudo que foi roubado restituirei em dobro, que tudo que foi tirado eu vou devolver em dobro. É dobro, a palavra não é um, é dois. O Senhor está dizendo: é dois que Ele vai dar, é dois que o Senhor vai restituir. Trancou um, Ele abre dois. Fechou um, Ele abre dois. Tentou tirar um, Ele dá dois. Eu não sei se você está entendendo, mas o Senhor está dizendo para aqueles que estão na Fortaleza que você não precisa estar forte só porque você está na Fortaleza. É só você dizer que Ele é o dono de tudo. Aleluia. Que Ele faz com que você se aperfeiçoe na sua fraqueza, a força. E Ele vai dizer para mim e para você esta noite que Ele vai abençoar, pois com grande bondade e quão grande é a sua beleza, o milho tornará os moços alegres e o vinho novo as moças. O profeta encerra dizendo que Ele dará milho novo, grãos, sementes. Sabe lá em Coríntios, quando a gente fala da parte do dízimo e ofertas, que fala que o Senhor abençoará a sua sementeira. O Senhor está dizendo para pessoas aqui, para os moços, para os rapazes,
varões de guerra, Ele está dando milho, semente, Ele está dando provisão, Ele está abrindo o que não tem, Ele está entregando coisas novas, e de uma sairá 100. Aí para as moças, para as varoas, para as mulheres de guerra, Ele diz assim: e para vocês eu dou o vinho, a alegria, a paz, a restauração, o suporte para aguentar a pressão, porque é novo, mas o óleo também é novo, então vai aguentar. Então receba o vinho novo do Senhor, receba os milhos, os grãos, as sementes, porque da tua sementeira não faltará mais nada. O que estava trazendo tristeza, o Senhor fala: chegou novidade. É só vir para a fortaleza, porque Ele já acampou em volta da casa, Ele já restaurou os muros. Como eu vou fazer isso? É só falar: rei, preciso de carta de acesso à fortaleza. Sabe o que o rei vai falar? Assinado está as cartas. Está precisando de acesso? O Senhor está dizendo para pessoas aqui: o acesso já foi liberado. Meu Deus, aleluia. O acesso foi liberado pelo Rei da Glória. O Rei da Glória está assinando algum documento aqui, eu não vejo que é, mas eu vejo que é um documento timbrado em cartório. E o Senhor está dizendo para alguém aqui esta noite: estou entrando no que estava embargado, retido, trancado, anulado. Estava dizendo que não ia, mas eu estou dizendo aqui esta noite que eu trouxe esse papel para dentro da fortaleza, porque eu vi que existe prisioneiro de fé orando e dizendo: Pai, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer, mas se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus da minha vida. Mas o Senhor está dizendo: estou assinando, porque antes pensava que era negado, mas estou dizendo: aprovado, restituído, e ainda em dobro. O Senhor está assinando. Glória a Deus. O Senhor está fazendo. E você não vai sair daqui enganado. Como o moço olhou para Eliseu e falou: Senhor, é muito grande. Tem pessoas aqui que o Senhor está falando: o teu inimigo está te cercando de todas as formas. Mas o Senhor está falando para você: calma, que eu estou abrindo a tua visão hoje. E você vai começar a ver o livramento, o escape. Você vai perguntar para mim de onde veio. E eu só vou falar para você: prepara a mesa e o banquete. Porque o teu inimigo não vai cair sobre a espada hoje. Como o inimigo de Eliseu não caiu sobre a espada, teve que se assentar na mesa, teve que comer pão, teve que beber com o rei. E nunca mais, diz a palavra, que a Síria tentou contra aquele reinado de Israel. Sabe por quê? Em vez da vingança, eles deram pão, eles deram banquete. O Senhor está dizendo para pessoas aqui: para de querer fazer vingança. Eu vou fazer você montar banquete. Vai chegar, vai assentar, vai comer. Você vai olhar e falar: tá abençoado, vai em paz para tua casa. E nunca mais ele te atormentará, levantará falso testemunho, colocará os olhos sobre a tua casa de novo. O Senhor está dizendo para pessoas aqui: quando eu te der autoridade, traga para perto, não afaste ou queira fazer vingança, porque estou dizendo que o banquete que você vai preparar vai anular sentença de morte, vai anular casos ali que queiram falar que você é fraudulento. Mas o Senhor está dizendo: traga para perto, senta na mesa, que ele nunca mais terá força para se levantar. Porque ele vai comer do pão da vida. Do pão da vida. Todo mundo que come sai saciado. Todo mundo que bebe daquela água sai saciado. Então uns o Senhor está restituindo, restaurando, e outros o Senhor está falando:
fogo forte já revelou por nós. É lindo como Deus falava com o profeta Zacarias. Aleluia. Até hoje eu fico impactada com o capítulo 2, versículo, que ele diz que ele montaria muros de fogo ao redor do povo. E se você ver, depois disso ele vai falar uma profecia sobre oliveiras, que nunca ele colocaria do lado das oliveiras baldes, para que nunca faltaria óleo sobre aquelas oliveiras. Ele regaria as raízes dela com óleo todos os dias. Ou seja, toda vez que ia secar as raízes, ele ia fazer frutificar de novo e o óleo seria sem fim. Aí agora ele diz de novo: vou cercar, vou limitar, vou cuidar, mas eu não estou fazendo isso para falar que você não pode ir, que você não tem livre acesso. Estou dizendo para você que eu só estou cuidando da tua casa. Estou dizendo para você que eu amo tanto a tua casa que eu coloquei um limite e ninguém passa do limite se eu não autorizar. Você tem livre acesso, você pode ir e vir, mas o teu inimigo não terá acesso mais. Aleluia! Saia daqui com a certeza da tua vitória, Glória a Deus! com a certeza que o Senhor cuidou da tua casa e que Ele desamarrou o jumentinho e está dizendo para você: quem quer ser montado por mim? Quem quer ser usado por mim? Porque eu quero te escolher e eu vou na tua direção esta noite. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Senhor meu Deus, te agradecemos por esta palavra. Paizinho querido, eu te agradeço pela oportunidade de ter ouvido a tua voz. Paizinho querido, nos leva à tua fortaleza esta noite. Nos leva à tua torre forte, Senhor meu Pai. Abra as nossas visões espirituais. Tira o carnal e começa a trazer o espiritual para os nossos olhos, para que possamos ver por fé as vitórias, os livramentos, os socorros, as mãos que o Senhor está trazendo, a prosperidade, para que possamos ver, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós. Paizinho querido, nós te adoramos não porque o Senhor nos dá coisas, mas porque o Senhor é o nosso Deus e sempre tem um livramento para as nossas vidas, sempre tem um zelo pela nossa vida. O Senhor se entregou por amor a nós e somos tão gratos que não sabemos nem reconhecer esse amor, mas o Senhor, mesmo que nós não merecemos, nos deu a tua graça, que é o favor imerecido, e por ela nós estamos aqui. Obrigada, Paizinho querido, pela tua maravilhosa graça esta noite. Leva-nos, Senhor meu Pai, em segurança e continua nos guardando, como diz a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? As palmas vão ao Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quem recebeu essa palavra nessa noite? Eu sempre falo, você tem que vir na casa do Senhor preparado. Você nunca pode vir num culto ou ir num culto onde você vai e falar assim: hoje eu vou lá. Não, hoje eu vou lá, sim, eu vou lá hoje para ver o que o Senhor vai falar e o que o Senhor vai fazer naquele lugar. Amém? Eu sempre falo assim: quando nós escutamos uma palavra, nós temos que guardar ela no nosso coração e amanhã praticar essa palavra. Se apenas nós escutarmos a palavra e não praticarmos, não haverá mudança em área nenhuma da sua vida. Amém? Então saia daqui nessa noite abençoada, com essa palavra abençoada, tendo a certeza que o Senhor está guardando a sua casa, guardando o seu lar. E o Senhor falou aqui tremendamente, irmão. Está dando sementes, está dando coisas novas. Vai ter dias que o Senhor vai te corrigir, vai ter dias que o Senhor vai te exortar, mas vai ter dias que o Senhor vai falar para você: eu estou no comando, eu estou cuidando, estou guardando, eu estou livrando. E nessa noite o Senhor falou: olha, ninguém vai chegar, seu inimigo está tramando, o Senhor já arrependeu nessa noite. Vai em paz para a sua casa, em segurança, amém? Nosso horário já se foi. Quero agradecer aos visitantes, amém? Voltem sempre, a casa do papai está aberta. Vocês são muito bem-vindos aqui, amém? Em nome de Jesus. Domingo às 7 da noite nós temos a nossa Santa Ceia, amém, irmãos? Todos estão convidados. Se você puder trazer um quilo do amor, amém? Venha abençoar aqueles que precisam, amém? Eu sempre falo assim: 1 quilo quando você tem muito, né? É pouco, não é verdade? Mas quando você está passando a dificuldade, você sabe o valor de 1 quilo, né? Então, às vezes, para você está sobrando, está tudo ok. Mas tem alguém precisando de 1 quilo, amém? Então, abençoe alguém com 1 quilo no domingo, amém? E
deixa Deus te usar. E aqui estaremos às 7 da noite para estar, né, ceando junto com Jesus. E dia 18 de julho, né, nós estaremos aqui na igreja fazendo um encontro de casais, amém? Estamos... Oi? Assim, no dia 18 de agosto, de julho, amém? Que é o mês que vem, nós temos aqui o encontro de casais. Nós aqui na igreja, como que nós fazemos? Nós não cobramos nada, amém, irmãos? Nós pedimos aos irmãos da igreja, aquele que pode, que tem condição, que naquele momento tem condição, para trazer um prato, amém? Estará pregando aqui no encontro o pastor Sanderson, amém? Da igreja Imbeg, né? Da primeira igreja Batista Ebenezer, amém? Que é ali da Estrada Zauna. É uma bênção. Nosso pastor de teologia também, uma bênção sempre, amém? Foi ali nosso professor. Então, venha, convide mais um casal e venha ser abençoado, amém? Vai ter um coquetel, vai ter uma comida, né? Vaga limitada. Tem 5 casais, amém? Então, escreva aí. Se tiver alguém mais para mim, já vai dando o nome para nós podermos organizar, amém? Vamos orar para que nós possamos retornar em paz. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te bendizemos nessa noite. Pedimos ao Senhor, leve a sua igreja, seu povo em paz para as suas casas. Ao retornar, Senhor, que o Senhor venha livrar-nos do acidente, do homem fraudulento, do homem sanguinário, de tudo que não provém do Senhor. Que o Senhor venha, papai, colocar as suas mãos na vida de cada um, guardando, livrando e levando-nos em paz, em nome de Jesus, amém? Quero falar algo com o Bruno, né? Amém? O Senhor, quando eu contava a minha pastora falava de sementes, amém? O Senhor fala para você aguentar firme, que o Senhor é um profeta do Senhor, amém? O Senhor tem uma obra tremenda na sua vida, amém? Continue firme, amém? A palavra diz assim que o que Deus faz agora nós não entendemos, nós vamos entender mais lá na frente, não é verdade? Então o Senhor fala para você aguentar firme, amém? Que no tempo certo Ele vai encaminhar todas as coisas para você, amém? Para você ficar debaixo da palavra dele, amém? Eu vim de Curitiba também, nós viemos para cá através de uma palavra, amém? E o Senhor tem cuidado de tudo, então Ele vai cuidar da sua vida também. Aguenta firme, né? E joga sementes, amém? Não duvide. Eu falo aqui, ó, o Senhor está mandando falar para vocês aqui. Quando o Senhor mandar lançar uma semente, planejar, não tenha medo, só confie, faça o que vocês planejaram, debaixo da palavra do Senhor, confia que no tempo certo você vai colher aquilo que você tem plantado. Amém? Vamos estender assim nas nossas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de vós. Todos digam amém.